Hoje vamos iniciar com vocês o quarto trimestre da CPAD aqui da classe do Juvenil. Já estou com a minha lição na mão, texto escrito e comentado pela irmã Thaís de Paula Martins, onde nós vamos abordar sobre Andando em Amor. Essa é a lição do quarto trimestre de 2025. Lição de número 1, nós vamos abordar, essa lição cai no dia 5 de outubro, sobre Deus é Amor. E é muito interessante você trabalhar sobre esse tema, sobre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, que nós vamos trabalhar junto com vocês na Escola Bíblica Dominical. Primeiro versículo que você vai ler durante a tua aula está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vale a pena você fazer essa leitura introdutória junto com os teus alunos. Leitura bíblica em classe se localiza em João, capítulo 3, versículo 16, que revela o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 8 ao 21. Leia esses versículos deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, vai, me ajude a alcançar 200 mil alunos, falta pouco, com a tua ajuda a gente chega lá. E é claro, se você pode, se inscreve e acompanha a gente, Janderson Nascimento EBD. Você me encontra tanto no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Ali você vai encontrar materiais que vão te ajudar a crescer na escola dominical. Eu espero muito que essa aula possa te ajudar. Já foi gravada e está uma bênção. Que você seja edificado em Jesus, indique essa aula para mais alguém e que Deus te abençoe para a glória de Cristo. Quando nós estudamos a disciplina de teologia própria ou doutrina de Deus, nós compreendemos que o nosso Deus ele se revela pelas Escrituras. Nós compreendemos que Deus ele se dá a conhecer a partir da revelação da palavra. Então, a partir da palavra, nós compreendemos então o caráter de Deus. O caráter de Deus também pode ser demonstrado em seus nomes. Cada nome que o Senhor possui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, revela então parte do seu caráter, parte da sua essência, a partir do momento que ele se deixou a conhecer. Deus também se revela em qualidades. E uma das qualidades que Deus possui de forma sensacional, que é partilhada conosco, é o seu amor. E a Bíblia, de forma clara, destaca para a gente que Deus é amor. Amor em perfeição. Amor em plenitude. Esse caráter de Deus que reflete sobre o amor é demonstrado desde a obra da salvação. Observe muito bem. Deus nos amou primeiro, antes de pecarmos. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito que na eternidade, antes da criação de todas as coisas, Deus já havia traçado o plano da salvação. Ele já sabia que o homem cairia, se afastaria da sua presença e por isso ele planejou a salvação em Jesus. Se você ler João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, você já vai descobrir que Deus se revela em amor de tal forma, a tal ponto, de forma tão profunda, que foi capaz de enviar o seu próprio filho, seu filho amado, para ser oferta, sacrifício vivo, no meu e no teu lugar. O escritor aos Hebreus destaca que Jesus, ele é essa revelação plena do amor de Deus. Por quê? Jesus, ele foi o sacerdote, Jesus, ele foi a oferta que se ofereceu no altar que era o Calvário, no nosso lugar. E o amor de Cristo nos alcançou. O apóstolo Paulo faz questão de falar a respeito desse amor, ao ponto de descrever que esse amor nos constrange. E ele destaca especialmente essa sabedoria de Deus lá em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a seguir, onde ele traz um hino sensacional sobre a soberania de Deus, nesse amor sendo revelado pelo seu querer. Eu espero muito que a aula de hoje possa te ajudar a crescer em Jesus, a conhecer o verdadeiro amor de Deus que foi expresso por você na cruz do Calvário. Se eu já estou te ajudando, contribuindo contigo na aula de hoje, por gentileza, deixa teu comentário aí, coloca de onde você está me assistindo, isso vai me ajudar muito para a glória de Deus. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte assunto. Afinal, o que é o amor? O que a Bíblia então ensina a respeito do amor? A Bíblia destaca, em primeiro lugar, que Deus ele é a maior expressão do amor.
E o amor de Deus, ele é demonstrado especialmente nesse sacrifício vivo sendo demonstrado na pessoa de Cristo no Calvário. Quando nós estudamos a respeito do amor, nós vamos compreender que os filósofos têm uma perspectiva a respeito do amor, que aqueles que trabalham na perspectiva da compreensão grega também têm uma perspectiva a respeito do amor. Na compreensão hebraica há uma visão a respeito do amor. Nós vamos tomar como base especialmente essa compreensão bíblica. O que a Bíblia diz a respeito do amor? Em primeiro lugar, para a gente entender ainda melhor, vamos trabalhar isso de forma detalhada com você. O primeiro subtópico destaca que o amor ele pode ser entendido pela etimologia da palavra. Se nós estudarmos a palavra amor a partir do português para o latim, no latim nós vamos compreender a palavra amor do termo amorem. Traz essa ideia, esse sentido, esse significado de gostar de alguém, de ter esse desejo, a afeição por alguém. Essa é a primeira definição que nós vamos estar trabalhando com você. A Bíblia traz diversas expressões sobre o amor, tanto no grego como no hebraico. No grego, por exemplo, nós vamos encontrar o amor ágape, que se refere então ao primeiro amor, aquele amor em essência. É esse amor que nós devemos ter com Deus. No grego também nós vamos encontrar o amor filéu, que traz essa ideia de irmandade, de fidelidade, de irmãos, de estar próximo de alguém. Nós vamos encontrar também no grego o termo para amor da palavra eros, que traz essa ideia de relação, uma relação sexual. E nós orientamos essa relação a partir do casamento, que se refere também como amor. No sentido bíblico, nós vamos entender especialmente nessa essência que o nosso amor para com Deus deve ser nesse sentido de ágape, primeiro amor, de oferecer o nosso coração para com Deus. Nós já entendemos que o amor ele é compreendido com essa relação de ter uma afeição, de gostar de alguém, de ter empatia pelo outro. Então há diversas definições para o termo amor. No hebraico, esse termo amor vem da palavra havan, traz essa ideia no sentido de ter relacionamentos íntimos, românticos com alguém, de gerar filhos também. Com base lá em Gênesis 22, nós vamos ver isso, versículo 2, Gênesis 25 também traz isso para a gente. Nós vamos perceber que a palavra amor, ela traz esse sentido de relacionamento, esse sentido de estar próximo, ligado a alguém. Então, no sentido bíblico, nós entendemos que esse Deus se revela como amor, um amor paterno, um amor que está ligado a nós por intermédio de Cristo, que nos aproxima agora da sua presença. Pega isso e deixa Deus te usar. Em segundo lugar, como segundo subtópico, você vai ver a definição do amor pela própria psicologia. O que a psicologia trabalha a respeito do amor? A psicologia ela vai trabalhar a definição do amor, conforme o autor da lição, a partir de 3 fatores. Primeiro, a emoção que está ligada à paixão. Segundo, a atitude de demonstrar, então, nessa visão de intimidade. Então, a primeira é paixão, a segunda é intimidade. E a terceira traz, então, esse comportamento de se aproximar com compromisso. Então, para a psicologia, nós podemos definir o amor em 3 palavras, em 3 fatores. Paixão, intimidade e compromisso. De estar próximo de alguém, de estar perto de alguém, de compartilhar algo com o outro. E aqui nós vamos perceber muito bem, a partir dessa compreensão, que o amor traz essa pessoa para próximo do outro, revelando então essa comunhão, essa koinonia. A partir desse momento que nós entendemos essa visão emocional, essa visão então de atitude e essa visão também de proximidade, de estar próximo. Você ama quando você também se aproxima. No sentido bíblico, quando nós nos aproximamos de Deus, nós amamos a Deus cada vez mais. Nos apaixonamos pelo Senhor cada vez mais. Temos um relacionamento íntimo e de proximidade com o Senhor também. O terceiro subtópico traz a definição, então, do amor a partir da compreensão da filosofia. O conceito filosófico a respeito do amor traz uma compreensão nessa perspectiva hedonista, na satisfação do prazer. Nesse conceito do amor, nós também vamos entender a partir da
pós-modernidade que o amor ele traz algo também desconfortável, que provoca no outro esse sentimento relativizado. Ou seja, traz essa perspectiva hedonista do sentimento do amor ser envolvido somente nessa visão de ter uma relação com o outro, uma relação que sacia o seu prazer, especialmente o seu prazer sexual. Na compreensão a partir da Bíblia, nós vamos entender outra perspectiva sobre esse assunto. E agora, em quarto lugar, como quarto subtópico, eu quero destacar a definição do amor pela teologia. A teologia, ela traz essa ideia da definição mais profunda. Como assim? Na teologia, ela vai abranger a visão do amor sendo interligada no próprio Deus. É um sentimento que nos envolve na nossa decisão, na nossa mente, na nossa vontade, em todas as áreas do nosso ser, conforme está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 35 ao 37. E é tão profunda que o próprio Jesus nos ensinou a exercer esse amor até mesmo contra os nossos próprios inimigos. E esse sentimento é espelhado no amor de Deus sobre nós. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos afastados do Senhor por condição do pecado, agora nós temos a oportunidade de nos aproximar a Deus por intermédio do seu amor revelado na sua graça. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o amor como atributo de Deus. Nessa perspectiva, nós vamos observar o caráter de Deus sendo revelado sobre o amor. Esse Deus que se revela em amor também. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca os atributos de Deus. Os atributos divinos são, então, qualidades divinas que Deus possui, que apresentam, então, as qualidades do seu ser. Demonstram quem ele é. E um desses atributos que nós estamos trabalhando com vocês é o amor. E nós compreendemos que esse amor é compartilhado, é partilhado da parte de Deus para com os homens. O amor de Deus ele é revelado através da pessoa de Jesus. E esse amor é projeto, então, dessa revelação desse Deus que se aproxima de nós para que possamos, então, ter um relacionamento com ele. Ele, que é Senhor Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, que nos ama em primeiro lugar, que em sua graça e bondade decide então nos escolher para demonstrar esse amor. De todas as suas criaturas feitas, ele nos ama. Isso é um detalhe importante que nós precisamos levar em consideração. Em segundo lugar, eu quero destacar para você a respeito das expressões do amor de Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar para você a respeito das expressões do amor de Deus como segundo subtópico da lição. As expressões do amor de Deus destacam de forma especial a sua essência e a sua totalidade em Cristo Jesus. A obra de Cristo no Calvário apresenta a essência do amor de Deus, a totalidade do amor de Deus, ao ponto do próprio Jesus dizer, está consumado, revelando então esse amor. Essa essência dessa totalidade do amor de Deus nos aproxima então nessa reconciliação com Ele. Nós que éramos pecadores, estávamos afastados, Ele então nos reconcilia. Isaías 55:6 traz essa ideia para a gente. Ele nos restaura a sua presença em fidelidade, nos aproxima da sua presença. Nós que éramos pecadores, a partir da queda, nós quebramos então o nosso relacionamento com Deus, mas ele nos amou primeiro. À luz das Escrituras, ele já havia providenciado a salvação. A própria Bíblia faz questão de dizer a respeito da fidelidade desse amor. E esse amor que apresenta a essência de Deus é revelado pelos próprios profetas. Os profetas do Antigo Testamento apontaram para a pessoa de Jesus, o Messias prometido, que nos resgata agora do nosso pecado e nos restaura em Deus como nova criatura. Nós somos agora considerados filhos de Deus, filhas de Deus. E por causa disso nós temos a oportunidade de chamá-lo de Pai, meu paizinho. Pai por adoção através de Cristo. Ele que nos restaura e nos ama em sua presença. Esse amor que agora nos santifica. Esse amor que agora nos aproxima da presença dele. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, eu quero destacar a respeito das características do amor de Deus. A Bíblia descreve para a gente as características do amor de Deus. E na aula de hoje a gente vai definir com os nossos alunos essas características.
A primeira característica está no primeiro subtópico, que revela para a gente que esse amor é insondável. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, Paulo descreve que o amor de Deus, ele é insondável, vai além da compreensão humana. À luz da Bíblia, nós vamos compreender que o amor de Deus é incomparável. Esse amor de Deus que é insondável, não dá para medir, ao ponto desse Deus nos restaurar a sua presença. Nós estávamos sujos, imundos, afastados de Deus, e nós estávamos em uma situação que não merecíamos o perdão, não merecíamos exatamente o amor de Deus, mas Ele nos amou, Ele nos santificou, Ele nos lavou com o sangue de Cristo, e agora nós somos uma nova criatura na sua presença. Esse amor nos dá a oportunidade de experimentar, então, a graça de Deus sobre nós. Essa perspectiva traz para a gente essa vivência junto com Deus. Fala sobre isso junto com os teus alunos. Compartilhe com eles a respeito do amor de Deus. O segundo subtópico do terceiro ponto descreve que o amor de Deus também é imutável. Esse amor de Deus não muda. A Bíblia faz questão de dizer que o amor de Deus é imutável. O que significa isso? O amor de Deus não muda. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus não muda. Ele é imutável. Ele é incomparável. E aí a gente percebe, à luz das Escrituras, que Deus nos ama desde o início ao fim. Deus nos ama na sua plenitude. E esse amor de Deus, então, nos alcança por intermédio de Cristo. Esse amor de Deus não muda. Nós podemos ser os piores dos pecadores. E esse Deus eterno nos amou primeiro, nos dando a oportunidade de salvação através de Cristo. Então, nós percebemos que esse amor de Deus nunca vai mudar, porque faz parte da essência dele. Em terceiro lugar, nós vamos perceber como outro aspecto do amor, outra característica é que esse amor é incondicional. Romanos 5,8. Nós não merecíamos, mas ele decidiu nos amar. Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. A porta do amor de Deus é apresentada na cruz do Calvário por intermédio de Cristo. Nós não merecíamos a salvação, mas esse amor de Deus nos alcançou de forma incondicional. Olha, nós não temos condições de comprar a salvação, nós não temos condições de ser salvos por nossos próprios talentos ou por tudo aquilo que a gente possa fazer, mas o amor de Deus nos constrange, nos alcança, nos restaura e nos aproxima de Deus. Esse amor de Deus alcança você. E para fechar a aula de hoje, se eu já estou contribuindo com você, deixa teu comentário aí, deixa teu likezinho também. O quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: o amor de Deus na Trindade. Quando nos referimos à Trindade, estamos falando da essência dessa Trindade, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são um. É esse Deus que se revela em Trindade, como Deus Trino. Em Trindade, nós percebemos muito bem que o Deus Pai nos amou, que Jesus nos amou e que o Espírito Santo também nos ama. Vamos analisar isso. O primeiro subtópico destaca que o Deus Pai é o amor em essência. Esse Deus vivo se revela em amor e em essência, de forma incondicional. E o versículo que dá base aí para isso está em João 3,16. Esse amor é o amor ágape, esse amor é o amor primeiro que nos traz para perto da sua presença. Esse amor é o amor perfeito, sem limites, conforme está escrito em Efésios capítulo 3,19, que vai além do nosso entendimento, que é o amor do Pai. Deus nos ama sem merecermos. Deus nos ama de uma forma especial como nosso Criador e Pai também. A segunda característica que você vai ver também, em segundo lugar, como segundo subtópico, que você pode trabalhar com os teus alunos, é o amor apresentado agora pelo Filho, esse amor encarnado. O amor de Deus demonstrado na Trindade é demonstrado no plano da salvação. Cristo se fez carne, isso aqui é uma prova de amor. Ele habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 ao 14, você vai ver a essência do amor de Deus sendo demonstrada em Jesus. E esse Jesus que veio para sofrer por nossos pecados é a reflexão encarnada desse amor, é a ação desse amor em concretude na cruz do Calvário.
Em terceiro lugar, para fechar a aula de hoje, nós vamos ver como terceiro subtópico que o Espírito Santo também é o amor de Deus derramado sobre nós. Observe, nós percebemos à luz das Escrituras que em Cristo nós somos restaurados. E o Espírito Santo agora é essa capacitação desse Deus, é esse Deus que se revela em nós, derramando sobre nós o seu amor. No dia de Pentecostes foi o amor de Deus dando dons espirituais aos discípulos, capacitando a igreja, guiando a igreja. Esse mesmo Espírito está conosco, nos consolando. João 14:17 dá base para isso, nos guiando na verdade em amor. Então nós olhamos para a Bíblia e já descobrimos muito bem que o amor de Deus é revelado em graça, em misericórdia, em revelação de Deus, e que essa palavra também edifique você para a glória de Cristo, e que você possa crescer em amor em Jesus, para a glória e honra do Senhor. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram também, tira uma foto da tua classe ministrando a aula e me marca. Eu fico feliz quando vocês fazem isso. Tem muita gente boa fazendo isso, eu quero conhecer esse povo bonito e assistir a aula com você também. E você sendo um instrumento para a glória de Deus. Então faça isso, me marca e segue a gente no Instagram. Por gentileza também, deixa teu comentário aí. Se você deseja saber o dia da postagem da aula da classe do Juvenis, lembra que de segunda a sexta-feira eu posto aula aqui para vocês no canal ao meio-dia. Mas toda quarta-feira ao meio-dia é o dia da classe do Juvenis. Então toda quarta ao meio-dia eu aguardo por vocês por aqui. Eu sempre posto antes para você ter acesso ao material e se preparar para ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória de Deus. E se você está afastado de Cristo, eu quero dizer para você que o amor de Deus te constrange, te alcança, te abençoa também. Se você quer voltar para Jesus, você pode fazer isso, olha, aceitando Jesus como teu Salvador, colocando no comentário aí, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus sobre a tua vida, para a glória e honra do Senhor. Gente boa, como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos. O primeiro texto é essa Teologia Sistemática do Eurico Bergsten, da editora CPAD. Você pode ter acesso a esse material no site. Também quero indicar esse texto do Meyer Pierman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um material sensacional. Você pode estudar as doutrinas a respeito do amor de Deus, e também a Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, que podem te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição número 2, onde nós vamos compreender sobre o tema os diferentes tipos de amor. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira ao meio-dia, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.